8h18 e a Câmara dos Deputados instituiu abril como o mês da conscientização da doença de Parkinson. A campanha é simbolizada pela tulipa vermelha. A informação ao vivo na tela do Rio Grande no Ar com ele, Tiago Zaredini. Oi, Gamon, bom dia mais uma vez para ti, bom dia para que eu ainda não encontrei aqui no Rio Grande do Ar. Olha, essa é uma doença neurológica, ela afeta cerca de 1% da população lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, hoje em dia, são 200 mil brasileiros convivendo com essa doença. É uma doença, importante dizer, não tem cura, mas ela é tratável, tem tratamento. E quanto mais cedo se perceber essa doença, se descobrir que se tem ela, se consegue evitar aquele sofrimento, né? Passar por aquele primeiro período que pode ser doloroso, porque ela tem alguns sintomas como tremedeira nas mãos, né, os tremores, rigidez muscular, também tem o desequilíbrio, lentidão dos movimentos, mas para falar mais sobre ela, está aqui o especialista, o Brandon Popinhac, que é neurologista, que por sinal, quem tiver suspeita tem que procurar um neurologista, né, a especialidade adequada. Bom dia. Correto. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Exatamente, né, a doença de Parkinson, ela é uma doença que gera alguns sintomas que tendem a comprometer a qualidade de vida desses pacientes e eles devem então procurar auxílio, ajuda com o médico neurologista. Porque é uma doença que afeta o cérebro, né? É basicamente lá que pode estar relacionado o início dela, né? Isso. A doença de Parkinson, então, ela é uma doença neurodegenerativa comum. É a segunda doença neurodegenerativa mais comum de todas, atrás apenas da demência de Alzheimer. Mas o que é uma doença neurodegenerativa, né? Doença neurodegenerativa é basicamente aquela em que ocorre uma destruição gradual de determinados neurônios ao longo do tempo, a morte desses neurônios. Em relação à doença de Parkinson, especificamente a morte dos neurônios dopaminérgicos, aqueles que produzem dopamina. E dentre as funções da dopamina, podemos citar o controle dos nossos movimentos. Então, o paciente com Parkinson tende a ter redução dos níveis de dopamina e, consequentemente, ele tem um distúrbio de movimento, que são os sintomas tipo tremor, rigidez muscular, lentidão para realizar os movimentos, todos decorrentes da falta dessa dopamina. Agora, doutor, uma das perguntas é, quais são os primeiros sintomas? Ela é uma doença que começa de forma agressiva, já com aquela tremedeira, aquele tremor super forte, ou não? Começa em detalhes? É uma doença que começa muito lentamente. Os sintomas mais típicos são esses que nós comentamos, né? O tremor, a rigidez, a lentidão, mas frequentemente muitos pacientes relatam alguns sintomas não tão típicos, sintomas não motores, já muitos anos antes dos tremores. Exemplo, constipação intestinal, perturbação do olfato, distúrbios do sono, às vezes a pessoa tem um sono muito agitado, com movimentos bruscos, socos, pontapés. Então esses são sintomas que podem ocorrer muito antes, muitos anos antes dos sintomas clássicos, né? Como o tremor e a lentidão. É uma doença que é relacionada à idade já mais avançada, né? Aos idosos. Isso, principalmente relacionada aos idosos, né? A maior incidência e prevalência está nos idosos, acima de 60 anos, porque a idade é um dos principais fatores de risco, né, para se desenvolver doença neurodegenerativa, por exemplo, Parkinson. Agora, doutor, quem está em casa pensando, será que eu tenho algum sintoma, eu devo fazer um check-up anual? Ela tem como ser descoberta assim numa consulta anual? Sim, a doença de Parkinson, o diagnóstico é clínico, na verdade, pela identificação desses sintomas, né? Então, qualquer um desses sintomas que o paciente apresente, é importante que procure um neurologista, para que o diagnóstico seja feito de forma precoce, para que o tratamento também seja iniciado precocemente e melhore a qualidade de vida desse paciente. Infelizmente, é uma doença que atualmente não tem cura, mas a gente consegue melhorar e muito a qualidade de vida dos pacientes controlando os sintomas. Com certeza. Gamon, antes de fazer mais uma pergunta que eu tenho aqui, eu preciso dar um relato pessoal. Eu tive uma vozinha que durou 105 anos. Morreu há 5 anos, mas viveu super bem. Ela tinha Parkinson e conviveu com essa doença desde os 70 e poucos anos de idade dela. Então foram aí quase 40 anos de vida vivendo bem, e graças ao tratamento e ao diagnóstico precoce. Quero lhe perguntar sobre o Parkinson em pessoas mais novas que 60 anos. Às vezes tem gente que com 40 anos, né, com o diagnóstico. Como faz para tratar? É o mesmo tratamento e por que acontece com gente nova? Exatamente. A doença de Parkinson ela é predominantemente de idosos, mas ela pode ocorrer em indivíduos jovens, inclusive de 40, 45 anos. Nesses casos, a origem da doença, a etiologia costuma ter mais
aspectos genéticos envolvidos. Então, é um outro mecanismo que gera a doença, mas o tratamento é basicamente o mesmo, é o controle dos sintomas. Perfeito, doutor Brandon Popiak, especialista, neurologista, especialista em Parkinson. Antes de encerrar, eu preciso pegar o relato aqui da Luciane Cucci, ela que é enfermeira e que está convivendo com Parkinson, descobrindo o Parkinson em casa. O seu sogro foi diagnosticado recentemente, né? Como vocês perceberam os primeiros sintomas? Na verdade, ele já tem Parkinson há algum tempo, né? Mas, como o doutor falou, clinicamente, de uns 5 anos para cá que se fechou esse diagnóstico. É uma doença difícil. Na verdade, a pessoa que tem Parkinson em casa, ela exige do familiar muito carinho e muita atenção e muita paciência, porque assim tem momentos que são bem difíceis mesmo, sabe? Então, o companheirismo da família é de extrema importância. Qual foi o primeiro sinal que vocês perceberam que algo estava errado? Segundo a família, os filhos mais próximos na época, as quedas, né? As quedas, a salivação em excesso, a baba e o travamento, que é a rigidez muscular, né? Hoje em dia o tratamento como é em casa? Ele toma algum tipo de medicamento? A alimentação mudou? Sim, o vô, né, ele praticamente utiliza o Prolopa, né, que é a levodopa, que é a medicação mais utilizada para o Parkinson. Tem outras também, mas hoje ele usa somente o Prolopa. E sim, até há uns 4 meses atrás ele se alimentava normalmente, só que o fator do Parkinson, ele traz problemas para a deglutição, né, que é um dos maiores riscos com relação à morte, né? E ele fez uma aspiração e hoje ele alimenta por sonda de gastrostomia. Então, assim, o paciente que é diagnosticado com Parkinson, o ideal é que ele comece as terapias o quanto antes possível, com fonoaudiólogo, com fisioterapeuta, para que a gente possa dar uma qualidade de vida mais confortável, né? Hoje o vozinho, infelizmente, ele não consegue mais comer pela boca porque ele engasga, né? E era um prazer muito grande que ele tinha, mas a gente oferece todo o carinho e todo o amor, né? Ontem até mandei umas imagens pro doutor, a gente vai pra praia, a gente leva ele. Eles precisam muito do apoio da família, porque a mente deles é preservada, né? Do idoso é preservada, porém o corpo não acompanha. Então isso traz muita depressão, isso traz muita tristeza para eles. Então o carinho e o amor da família é de extrema importância. E você está de parabéns. Quero te agradecer pelo relato importantíssimo, porque infelizmente é uma doença que vai chegar para algumas famílias, não são muitas. A gente está vendo um contingente de 200 mil pessoas num país como o Brasil, que tem 214 milhões de habitantes, é um percentual bem pequeno. É importante só ficar atento, fazer aquelas consultas médicas anuais, que são importantes não só para o Parkinson, mas para qualquer tipo de doença. Gamon. Tá certo, Zaridini, obrigado pelas informações.